Boa noite, Soninha Francine, vereadora em São Paulo, sempre fazendo aquele esforço inicial para ter o ânimo de fazer uma live, mas... Oi, Tomás. Sabe, Tomás, agora que eu me dei conta de que acho que eu não saí do perfil pessoal para entrar no profissional, ai que burra. Oi, neguinho garoa, oi, garoto garrido, tudo bem? Pô, normalmente eu entro no login do perfil oficial. Eu entro no perfil oficial, Soninha Francine Underline Oficial, para falar de questões assim mais de trabalho, né? E acho que hoje eu estou no perfil pessoal. Bom, vamos lá. Não tenho nada pessoal para falar agora. Desculpa, áudio tampado. Melhorou assim? Caceta. Melhorou? @Marcelo, Tomás DG. Agora tá melhor o áudio? Como tá carregando o celular? E assim, melhorou? Sonoros, Garoto Garrido, @Marcelo. Melhorou? Ruim? Bom? E agora? Continuo falando sem saber se tá melhor ou não? Obrigada. Então, primeira mensagem que eu vi hoje no WhatsApp foi, acho que da Amanda, compartilhando uma notícia sobre a prisão do Queiroz. Quer dizer, o dia começou assim. É uma notícia daquelas de marcar a história, sabe? Os coitados dos alunos no futuro vão ter que lembrar do dia 18 de junho de 2020, porque é assim, né? A gente tem que decorar a data. Eles vão ter que decorar o 22 de abril de 2020, que foi a data daquela reunião ridícula do Ministério. Eles vão ter que decorar essa data de hoje, 18 de junho de 2020, porque foi a data da prisão do Queiroz. E não tem como isso não ser um marco na história atual, né? Um marco na trajetória da presidência do Jair Bolsonaro. O Everton também acordou com essa mensagem, provavelmente enviada pela mesma pessoa. O que é o Queiroz, né? Eu até pensei, vou fazer a live hoje, o que eu posso trazer de útil para a discussão, além de simplesmente compartilhar meu sentimento de vibração com a notícia. Acho que talvez explicar um pouco melhor o que isso tudo significa. Até no Twitter agora tá rolando um movimento, que me avisou foi a Alice. Eu tava hoje muito focada em analisar a lei, projeto de lei, nem entrei no Twitter. Aí a Alice me falou que tava rolando a hashtag Bonner. E eu, Bonner? E é porque tá todo mundo pedindo pro Bonner aparecer no Jornal Nacional de gravata laranja. Então já tem todas as piadinhas sobre o laranjal, fogo no laranjal, pânico, laranja isso, laranja aquilo. Eu não sei se as pessoas todas compreendem o que significa laranja. Acho que tem uma boa ideia, sim. Mas às vezes a gente pensa que tá falando de alguma coisa que tá todo mundo entendendo e descobre que metade tá boiando. Então é bom lembrar o que é o laranja. Eu não sei de onde veio o termo laranja para simbolizar isso. Mas a Adriana Guaranicoiova, mandei o áudio de 5 minutos para você. Caraca, não ouvi ainda, Adri, sobre isso ou sobre outros assuntos. Então vamos falar de laranja. Alguns exemplos de laranja são mais bem explicados, assim, no noticiário, né? A Lilian com piadinha. O Queiroz tá só o bagaço. Laranja, os casos mais comuns, assim, né, de laranja. O cara, ele enriquece de maneira ilícita. Tem várias maneiras de enriquecer ilicitamente, desde o tráfico de armas e drogas, até receber propina, superfaturar um contrato, portanto, pagar mais do que o necessário e embolsar o que sobra. Então, o cara enriqueceu de maneira pouco lícita, pouco justificável. Então ele compra um puta de um patrimônio, ele compra 10 apartamentos de cobertura e ele põe um no nome da mãe, outro da cunhada, outro do porteiro, outro... Então a mãe nunca foi a proprietária de fato, nunca usufruiu do apartamento,
mas está no nome dela, não porque o filho realmente quis que ela tivesse aquela propriedade, mas para não aparecer no nome dele. Então esse é um dos... Oi, Marco Araia. Esse é um dos casos clássicos de laranjal, né? Você quer esconder o patrimônio, então você põe em nome de outra pessoa. Ou então você vai no setor público, ou mesmo numa empresa privada, você vai fazer uma compra e você vai comprar por R$10 vezes 1 milhão e diz que na verdade custou R$15. E aí você usa alguns endereços e nomes falsos de empresa para justificar aquela sua compra. Então veja bem, o preço real era 10, você pagou 15. Mas você pega uns orçamentos fajutos para dizer, não, mas esse aqui ia me cobrar 20, aquele ali ia me cobrar 30. Pô, 15 saiu barato. Mas, na verdade, o preço verdadeiro era 10. Então, ele pegou 3 orçamentos de empresas de fachada em nomes de laranja. Porque, inclusive, esse cara que quer fazer essa compra superfaturada, às vezes a tal da empresa que ele diz eu comprei dela era dele mesmo, mas estava em nome do tal do laranja. Então, o cara, ele trabalha no governo e ele vai comprar notebooks. Ele tem uma empresa de notebooks que vai vender para ele mesmo no governo, mas a empresa não está em nome dele, está em nome de um empregado dele. Então, são muitas as modalidades de laranja. Uma outra modalidade, que aí é um pouco mais a do Queiroz. Tá circulando dinheiro sujo de várias maneiras, de várias fontes, sujo em todos os sentidos. Sujo porque ele está vindo de onde não deveria vir. No caso, é dinheiro do gabinete de um deputado que deveria ser usado para as atividades parlamentares. Então, a fonte é suja e o destino também. E aí a gente vai descobrindo aos poucos, né, para onde ia esse dinheiro que simplesmente passava pela conta do Queiroz. Imagina, o cara que tem um determinado trabalho, um determinado salário, digamos, seria razoável que pela conta dele passassem R$10 mil por mês. Aí passa R$1 milhão. E aí ele diz, não, é que eu vendi uns carros aí. Então o Queiroz é esse tipo de laranja, né? Enquanto ele tá ali fora dos holofotes, né? Tem o deputado, o chefe de gabinete, os assessores do deputado, coisa e tal. E aí tem alguém ali que fica operando, manejando essa transferência de recursos vindo de onde não deveria vir, que é o recurso para o mandato parlamentar, e indo para onde não deveria ir. Sobre para onde não deveria ir, também existem muitas maneiras de se gastar dinheiro ilicitamente relacionado a atividades políticas. Você pode comprar voto, é um clássico. É um clássico a compra de votos. Você paga as pessoas mesmo para garantirem votos para você, mas geralmente isso também é terceirizado, tem um intermediário. Você contrata uma liderança comunitária, ou né, uma suposta, ou uma verdadeira liderança comunitária, mas você dá um dinheiro para ela e ela fica encarregada de obrigar as pessoas, sob a sua liderança, a votar em você. Essa é a expectativa que as pessoas têm quando elas compram uma liderança comunitária. Aliás, na minha primeira campanha para vereadora, foi a primeira vez que eu ouvi esse tipo de arranjo, né, de campanha eleitoral. Era assim, olha, você contrata faz de conta, a Simone, e a Simone tem 3 mil votos. E como assim a Simone tem 3 mil votos? Não, porque ela é muito influente lá, ela distribui o leite, ela tem a creche, ela distribui cesta básica. Então, a Solange tem, tranquilo, 3 mil votos. Então, você paga para a Solange o correspondente a esses 3 mil votos e ou ela distribui aquele dinheiro mesmo, ou ela continua fazendo o trabalho que ela faz, mas como as pessoas são gratas a ela, então ela diz, ó, quem tá ajudando a gente aqui é fulano, é para votar em fulano. Então tem esse tipo de uso, né, de recursos, o recurso da tal da rachadinha, né, quer dizer, você contrata alguém, diz que o salário é 10 mil e a pessoa só recebe 1.000 e você fica com 9 ou 5 e 5, que seja. E na maioria bom, não sei se na maioria dos casos, tô sendo meio leviana, mas assim, em muitos casos, a pessoa não vai nem trabalhar. Eu conheço gente que veio pedir para trabalhar, mas fala assim, mas eu quero trabalhar de verdade, tá? Porque eu fui num outro lugar e me falaram assim, quanto você quer? 500? Tá, você assina aqui para receber 2.500, eu te dou 500 e você não precisa nem vir, fica na sua casa.
Então, a rachadinha tem esses... Oi, Adi Silva, obrigada. Então, a rachadinha tem esses vários fins, né? É para enriquecimento pessoal, o vereador passa a mão mesmo numa parte do que seria para atividade parlamentar e fica para ele mesmo. E tem o que algumas pessoas juram por Deus que é justo no fim das contas, porque é para campanha eleitoral e é para eleger alguém que é bom para a população. No caso, seria, né, a própria pessoa que está falando. Mas no caso do Queiroz, dessa rachadinha do gabinete do Bolsonaro, é muito pior do que isso, porque é exatamente o destino do dinheiro era o pior possível. Aí eu achei não, mentira, a Lilian me mandou por e-mail uma reportagem do Intercept que teve acesso aos autos dos processos contra o Queiroz e esse esquema todo, e aí tem informações muito cabulosas. Eu vou fazer que nem rádio faz, sabe? Rádio lê jornal. Olha, hoje na Folha de São Paulo, vou ler um pouco aqui a matéria do Intercept. Flávio Bolsonaro financiou e lucrou com a construção ilegal de prédios erguidos pela milícia usando dinheiro público. É o que mostram documentos sigilosos e dados levantados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, ao qual o Intercept teve acesso. Então, aqui eu vou fazer a ressalva necessária de sempre, né? O Intercept está afirmando que o Flávio Bolsonaro, financiou e lucrou com a construção de prédios pela milícia, né? E diz aqui, é o que mostram documentos sigilosos e dados. Eu não li os documentos e os dados, mas pelo que eu vi da matéria, eu acho que eles pesquisaram o suficiente antes de fazer afirmações assim peremptórias. O investimento para as edificações levantadas por 3 construtoras foi feito com dinheiro de rachadinha coletado no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. O andamento das investigações é um dos motivos para que o presidente tenha pressionado o ex-ministro Sérgio Moro pela troca do comando da Polícia Federal no Rio. O inquérito do Ministério Público do Rio, que apura fatos de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato pelo filho de Bolsonaro, segue em sigilo. O Intercept teve acesso à íntegra da investigação. Os investigadores dizem que chegaram à conclusão com o cruzamento. Isso aqui começa a dar sustentação mesmo para a acusação do Ministério Público e para a reportagem do Intercept dizer os documentos mostram e não mostrariam supostamente. Os investigadores cruzaram informações bancárias de 86 pessoas suspeitas de envolvimento no esquema ilegal. Então, o cruzamento dessas informações todas que mostra, segundo a reportagem, os investigadores, que o dinheiro saía do gabinete do Flávio Bolsonaro, passava pelo Queiroz, passava pelo Adriano, aquele ex-PM que foi assassinado no interior da Bahia, executado é o termo, né, usado, passaria por eles e ia virar a construção de prédio como aqueles que desabaram na Muzema. Lembra daquela tragédia de uns meses atrás? Prédios construídos sem a menor condição dos rudimentos da engenharia, num lugar que também não sustentaria um prédio daquele tamanho, nem tinha como construir direito num lugar daquele naquelas condições. Então, o dinheiro, imagina que dinheiro para construir aqueles prédios viria do gabinete de um parlamentar. Deixa eu tomar um limãozinho aqui. Aí, olha só. O esquema funcionaria assim. Flávio pagava os salários dos seus funcionários com a verba do gabinete na Alerj. Essa seria a parte ok. A partir daí, o Queiroz confiscava, em média, 40% do vencimento dos servidores e repassava uma parte disso para o Adriano da Nóbrega, aquele ex-PM, e ele saiu da PM porque ele fazia segurança particular para um cara que explorava máquinas de caça-níqueis. A organização criminosa, isso é típico das milícias, né? Também atua na cobrança de taxas de segurança, venda de botijão de gás, garrafões de água, exploração de sinal clandestino de TV, grilagem de terras e construção civil,
em Rio das Pedras e na Muzema. Quer dizer, essa é a atuação específica dessas milícias. A milícia tem essas entre as suas atividades. Sabe que a primeira vez que eu ouvi falar em milícia, eu acho que foi na CPI das milícias, protagonizada pelo Marcelo Freixo, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, as milícias seriam, assim, alternativa, é uma palavra cretina, mas é isso, seriam, para algumas pessoas, as pessoas entenderiam que a milícia era a proteção delas, a alternativa delas ao crime organizado ligado mais ao tráfico de drogas. E no fim, a diferença é que o tráfico de drogas tem essa outra fonte de receita, né, que é a venda de substâncias consideradas, né, ilícitas. E a milícia é muito máfia, porque assim, vende proteção, vende serviços, né, permite o acesso à TV a gato. Você não consegue comprar gás na quebrada, na favela, na comunidade, se não for entregue pela milícia, que aí vai cobrar um pedágio em cima disso. Teve notícia agora durante a pandemia que milicianos estavam obrigando os comerciantes a manter os seus estabelecimentos funcionando. Mesmo eles querendo fechar, não porque não fazem questão do dinheiro, mas por causa da pandemia. Então é louco, né? O crime organizado ligado ao tráfico, na Rocinha, por exemplo, impôs um toque de recolher. Não, esse negócio de corona não vai pegar aqui, não. E aí a milícia obriga o comércio a funcionar. Outro dia também mostraram uma reportagem medonha de milícias expulsando as pessoas das suas casas, porque as pessoas não estavam conseguindo pagar o aluguel, a taxa de proteção. Então, assim, arrancando as pessoas das suas casas por não pagar a taxa de proteção. Cara, é máfia siciliana, né? Aquela de filme, assim, absurda, caricata. Então, o Queiroz e a rachadinha, do que essa brincadeira de laranja, assim, dizer que ele é um laranja da família Bolsonaro, porque pela conta dele passava um dinheiro que os Bolsonaro queriam. Dizer que a rachadinha em si é a acusação, não, é pouco, é dizer pouco. É muito pior do que isso. É o envolvimento realmente com atividades criminosas de alto potencial ofensivo, sabe? Atividades criminosas violentas. Não que a corrupção não seja uma violência, já falamos, né? Todo mundo já falou bastante sobre isso. Corrupção é um crime muito violento pelo impacto que causa na população. Mas é pior do que isso ainda. A gente está falando mesmo de gente que mata, que manda matar, que explora, que vende proteção, que cobra por isso, e que se a pessoa não paga pela proteção, ela perde a casa, ela é expulsa e colocada para o meio da rua. É muito sério isso tudo. E aí eu fiquei com medo, sinceramente, da reação do presidente Bolsonaro. Porque é muito sério, a casa caiu pro lado dele. E assim, o Flávio Bolsonaro, ele vem tentando se desvencilhar do Queiroz, né? Então ele fala, puxa, o Queiroz foi uma decepção pra mim, nossa, ele aprontou, credo, não, nunca mais nem soube dele. Ele chegou a dizer isso. Não, perdi completamente contato, não soube mais dele. Aí, um tempo depois, ele tá num evento e ele elogia, porra, como o Queiroz era leal a ele. Então, parece que ele tem que manter, assim, uma certa paz entre ele e o Queiroz, né? Por que ele foi elogiar o Queiroz num evento, depois de tantas vezes dizer, não, foi uma decepção, né? E nem sei mais dele, não faço ideia de pra onde ele anda. É típico de quem se sente ameaçado, né? De quem, assim, não, é melhor manter o Queiroz mais ou menos contente. E aí o Queiroz estava escondido na casa do advogado do Flávio Bolsonaro. Como é que é possível ele pensar agora em se desvincular disso? Ele vai dizer que ele não tinha nada a ver com o que o advogado dele vinha fazendo? Então, é muito grave. É para derrubar a casa mesmo. E eu tenho verdadeiro medo de como que o governo vai reagir a isso com tanto as suas milícias convencionais, quanto que ele tem agora esses apoiadores armados, dementes, dispostos a fazer qualquer coisa, né, para defender o mito. Eu me lembrei até um pouco da minha mãe, assim, sabe? Eu brinco com a Lilian, que é a minha mãe.
A mãe da Lilia é um pouco assim também. Outro dia aconteceu, minha irmã mandou uma foto do meu sobrinho, todo bonitinho assim, na casa de Valinhos, no interior. Aí minha mãe olha e fala assim, mas ele tá descalço perto do formigueiro? E a reação da minha mãe hoje foi assim, todo mundo no grupo da família, prenderam o Queiroz! Aí minha mãe, mas eu tô com medo do que o Bolsonaro vai querer fazer agora. Puta, dessa vez a minha reação foi parecida com a da minha mãe, mas eu fico, às vezes, né, como já aconteceu antes, pensando que nessas horas o apoio da cúpula militar, o Bolsonaro perde, né? Os militares têm alguma reputação a zelar, pelo menos comparado com o Bolsonaro, com certeza. Então a cúpula militar não vai querer se expor completamente para defender o presidente do envolvimento com uma quadrilha, né, mesmo, com provas. Imagina o que o Queiroz pode vir a contar agora. Imagina. Então, nessa hora ele não pode, eu acho. Se é um discurso assim, não, ameaça comunista, talvez os militares fiquem do lado dele. Não que eu esteja achando isso certo e bonito, mas quando muito esse discurso ideológico da proteção nacional talvez caia bem, né? Eles falam da Amazônia porque eles querem o nosso minério, o nosso ouro, etc, etc. Mas nessa hora, sabe, na hora de uma acusação de desvio de recursos para envolvimento com a milícia, a cúpula militar não vai se alinhar assim com o presidente com essa facilidade. Mas um problema que nós temos é que o Bolsonaro pode não ter o apoio das cúpulas militares, mas ele tem, vamos dizer, da classe média militar, né? Os policiais são, assim, os policiais não, policiais, um grande número de policiais é muito alinhado com o pensamento de Bolsonaro. A gente teve uma experiência, numa atividade, numa festa, num festival cultural da Zona Leste. Vinha o policial e falava assim, tá tudo de boa, tá tudo na paz, só não fale mal do Bolsonaro. Polícia Militar do Estado de São Paulo, só não fale mal do Bolsonaro. Oi, Fabrício Cobra, que bom ver você por aqui. Impeachment, e o Gatos 8 foi contado em Atibaia. Um amigo meu já brincou com isso hoje. Porra, Atibaia é um epicentro. O César Hernandes está lembrando aqui que Eduardo Paes, que foi prefeito do Rio de Janeiro, disse que via as polícias mineiras com bons olhos. Não brinca, César, que ele dizia isso. A polícia mineira, era um dos codinomes das milícias no Rio de Janeiro. Não sei a origem do termo. Michael Mohalen, que bom ver você aqui, Michael. Sabe que outro dia a Júlia, minha filha, formada em jornalismo pela PUC, o tempo passa, lembra? Ela era pequenininha, desse tamanho, vocês ficam brincando de pega-pega. Ela mandou uma foto sua na Globo News e falou, mãe, é aquele Michael? Eu falei, minha filha, Michael Mohalen, só tem um. O Jurandir Arte em Madeira está pensando o que alguns de nós já aventaram, que é a possibilidade de ele sofrer algum acidente vascular, alguma coisa desse tipo, né? Ou pode ser como o caso do PC Farias, que os legistas apontaram que ele se matou e depois atirou na mulher, né? Alguma coisa desse tipo. Pô, Michael, adoro ver você na Globo News. Puta qualidade, categoria, muito bom, orgulho. Eu me gabo de dizer, já trabalhou comigo no gabinete. Nunca me enganou, sempre foi foda. Muito bom. Bom, o que mais para dizer aqui sobre Queiroz? Eu acho que a gente vai ter que se familiarizar com uma porção de novos termos e vocabulários e expressões à medida que fosse desenrolando esse novelo, esse enrosco absurdo dessa ligação entre a família Bolsonaro, o Queiroz e a família dele, a esposa, a mãe, o ex-capitão da PM, o Adriano, né, que foi executado lá no interior da Bahia. Então a gente vai começar a se familiarizar mais aí com alguns termos ligados a essa organização criminosa. Bom, como não falar da saída do Weintraub, né?
foi um alívio, sinceramente. É uma presença muito, muito nefasta na vida pública. Assim, fosse qual fosse o cargo, uma pessoa que se manifesta com tanto desdém, deboche, falta de respeito, que reclama, que diz que tem ódio do termo nação, não, povo indígena, que diz que tem ódio da expressão povos indígenas, que meio de pirraça quis revogar lá uma portaria que pretendia, né, incentivar o acesso de negros, indígenas, quilombolas a universidades. É uma coisa doentia. Não é uma questão de concordar ou discordar de posicionamentos. É falta de respeito básico às instituições, por suposto, né? Aquela fala absurda dele do dia 22, tem que prender esses vagabundos, botar esses vagabundos na cadeia. Mas não só assim as instituições políticas, as instituições democráticas, mas as instituições que são patrimônio nosso, de um povo, de uma sociedade. O jeito como ele desdenha. Tem um outro... outro que faz jus, assim, né, que desempenha bem esse papel, é o ministro das Relações Exteriores. Então, como é que você tem duas autoridades, altas autoridades de um país, falando comunavírus, imitando, né, fazendo uma imitação bem caricata de como um chinês falaria para acusar a China de estar se dando bem em cima da pandemia? É uma coisa tão desqualificada. O Brasil virou Gotham sem o Batman. É um cenário meio sombrio, mas eu também fico curiosa para saber quem será que vem para o lugar do Weintraub. Estão dizendo que é o atual secretário de alfabetização, que seria um olavista. E aí dizer o quê, né? De uma autoridade da educação que, em sendo olavista, será que acha também que é uma grande farsa dizer que a Terra é redonda, esférica? Será que o secretário de alfabetização também acha que é uma grande farsa dizer que existe uma relação entre o cigarro e o câncer de pulmão? Então, assim, eu fico muito feliz com a saída do Weintraub, mas eu não quero me iludir, não. É difícil alguém ser tão ruim quanto ele. Mas a gente se surpreende, viu? Lembra do ministro da Educação anterior ao Weintraub? Era uma tragédia. E ele era muito melhor do que o Weintraub. Então, assim, vamos desfrutar do momento, né? Da saída. É um alívio não ter mais um ministro, uma autoridade brasileira se pronunciando nas redes sociais como ele se pronunciava. Agora, eu também achei interessante e útil falar sobre o que faz o Banco Mundial e o que o Weintraub vai fazer lá. E aí a Malu Gaspar, que é repórter da revista Piauí, que eu adoro, aliás, ela explica aqui, ó, o cargo no Banco Mundial para onde vai Abraham Weintraub é de indicação do ministro da Economia e tem a atribuição de cuidar dos interesses do Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Haiti, Panamá, Filipinas, Suriname e Trinidad e Tobago. Porra, tem um cargo no Banco Mundial para tratar de todos esses interesses? Sério mesmo? Não é um pequeno colegiado, pelo menos? Preciso estudar isso melhor. E aí o Banco Mundial estuda e fomenta, entre outras políticas, defesa de minorias, política ambiental, promoção do comércio exterior e da globalização. Não tem nada a ver com o discurso, a prática do Weintraub. E aí a Malu Gaspar diz, antes do Weintraub ocuparam esse posto o Fábio Kangzuk, que hoje é diretor do Banco Central, os economistas Otaviano Canuto e o Antônio Silveira, que foi ministro dos Portos por um período curto. Olha isso, é um cargo reservado a pessoas com perfil técnico e de negociação. E aí diz a Malu que ontem no Banco Mundial já tinha gente preocupada com a chegada do novo colega. Imagina, o perfil de negociação, perfil técnico. Aí alguém aqui já comentou, não, mas o Weintraub quer ver, formado. Mas qual foi
não é porque alguém tem diploma que isso faz dessa pessoa alguém de perfil técnico, porque aqui, ó, ele é economista e professor de economia. Ele tem sim o perfil para esse cargo. Como se o diploma fizesse o perfil, né? É uma tragédia. É uma tragédia. E eu fico pensando que às vezes a gente conta com o Banco Mundial justamente para fomentar projetos muito importantes, tipo projetos ambientais de alto custo que um governo tem dificuldade de bancar e aí você obtém recursos do Banco Mundial. Imagina o Weintraub participando da decisão de para onde vêm esses recursos. Então, assim, a primeira reação das pessoas que assim, Weintraub saiu, foi para o Banco Mundial, vai ganhar 5 vezes mais, é deprimente mesmo, né? Que ele é o famoso cai para cima. Mas isso não é o pior. O pior não é ele ganhar 5 vezes mais do que ele ganhava comigo. O pior é ele ser um dos responsáveis por decidir para onde vão recursos do Banco Mundial. O Michael Mohalin, que passou por aqui agora, seria uma pessoa excelente para falar mais sobre isso e para falar com mais profundidade. Vou tentar combinar com ele um outro dia para ele, se ele aceitaria falar comigo aqui no Instagram, conosco aqui no Instagram, para explicar melhor e mais em profundidade isso tudo. Bom, tô mega curiosa para assistir o noticiário da noite, para ver se a gente terá... Ai, Mohalem, Michael, então, você não quer vir aqui falar um pouco mais sobre o Banco Mundial? Pô, podia. Agora, tipo, agora te chamo, você entra ao vivo? Ou você não tá em condição? Eu já nem ia falar mais nada agora mesmo. Eu ainda tô processando e digerindo isso tudo. Às vezes eu sou bem mais capaz de explicar o que tá acontecendo porque eu já me inteirei o suficiente. Mas hoje eu ainda tô meio em órbita. Michael, vou fazer assim, ó. Eu vou te chamar. Se você puder ver, e se você não puder, não se aperta. Ah, tá com uma bebê no colo, mas aí é mais legal ainda. Eu tô sem nada no colo hoje porque os cachorros e os gatos me deixaram em paz, mas tudo bem. Pô, mas eu vou. Você com certeza deve escrever alguma coisa sobre isso, deve fazer algum comentário. Ah, o Saulo Sardinha diz: a saída do ministro é uma saída menos humilhante nos mesmos moldes da Regina Duarte. E que também seria um absurdo, né? Você tira a secretária da Cultura e entrega a ela o cuidado da Cinemateca Brasileira, que está em petição de miséria, abandonada. Os vereadores de São Paulo estão fazendo uma frente parlamentar da Cinemateca, queriam fazer uma CPI da Cinemateca, vão fazer um crowdfunding. Aliás, já estão fazendo, já existe uma vaquinha virtual para socorrer a Cinemateca Brasileira. E, assim, a gente já teria que cuidar do acervo da Cinemateca, o laboratório, mas é anterior a isso. Os funcionários estão sem receber. Então, a gente precisa fazer vaquinha para que os funcionários tenham mínima condição de sustento. Ó, o Michael falou que a gente combina. Ai, que bom, Michael. Cuide da sua bebezinha. É uma bebê, você disse? Estou com uma bebê? Legal. Cuide da sua bebezinha. E olha, a Júlia ficou muito feliz de rever você. Rapaziada, não vou mais tomar o tempo de vocês aqui, vou me informar melhor para a gente poder discutir com um pouquinho mais, né, de consistência. Mas amanhã, às 7 horas, na verdade, eu vou participar de uma live reunindo representantes de diversos partidos políticos para falar em defesa da democracia. Não é só um slogan, não é só uma frase feita, é uma condição de vida. Eu peguei o finalzinho da ditadura. E mesmo assim eu sentia o impacto. Eu tinha 7, 8 anos de idade e a gente tinha limites no colégio sobre o que podia ser dito nos livros escolares. A gente viveu uma epidemia de meningite que foi escondida até onde deu pelo governo militar. E aí depois teve que fazer às pressas vacinação em massa. Então, pô, eu vivi com isso. Tinha música que a gente não podia escutar. Tinha filme que a gente não podia assistir. Eu era criança, imagino que os adultos sofreram. Então,
quando a gente fala em defesa da democracia, a gente não está falando simplesmente da defesa do direito de votar para presidente, que isso já foi uma conquista e tanto, hein? A gente ficava sabendo quem era o presidente, pensa? A gente ficava sabendo, no caso de São Paulo, que era uma capital estratégica, a gente não votava para prefeito, a gente ficava sabendo quem era, que tinha sido designado prefeito de São Paulo. Mas democracia é muito mais do que o direito a voto, é muito mais do que eleição. Democracia é a garantia de um certo modo, de uma certa possibilidade de viver, de conviver, de se expressar, de se opor, de enfrentar, de disputar, de lutar. Isso realmente está ameaçado. Ah, Ricardo Nunes, posso ir para dar um abraço? Olha, vocês não acreditam como eu sou fã do Ricardo Nunes. Digo, vocês não acreditam porque nem ele achava que ia gostar de trabalhar comigo, nem eu achava que eu ia gostar de trabalhar com ele. A gente tem um perfil super diferente em várias pautas, em vários temas, nas pautas de comportamento, até mesmo de papel do Estado. Mas ele é incrível, ele é muito técnico, ele é muito bom, ele é muito correto, ele é muito justo. E eu adoro fazer parte da Comissão de Finanças e Orçamento com ele. E muito feliz que ele é o relator da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente vota agora no final de julho. Carlos Dantas vai entrar ocupando essa vaga no Banco Mundial, equivale ao Camargo à frente da Fundação Zumbi dos Palmares. É perfeita analogia, porque é o cara que está ocupando um órgão que serve a um determinado propósito e ele odeia aquele propósito. É muito bem observado. Pô, obrigada, Ricardo, por ter passado aqui. E vou ler a mensagem do Saulo Sadinho aqui para terminar. Existem vários povos no mundo que dariam tudo para ter as liberdades e direitos que o brasileiro tem. É um tanto ingrato da nossa parte, queremos perder tudo isso. A Robbie Rosa é fã dele também? Acho que ela está falando do Ricardo Nunes. Ou do Michael Mohalem. Hoje passaram várias pessoas aqui que eu gosto muito e admiro. Queridos, vou encerrar por aqui. Obrigada por virem aqui falar comigo. E eu adoro, principalmente quando vocês se manifestam aqui. Obrigada, Ricardo. Posso dizer o mesmo. Você foi um dos motivos de eu gostar de ser vereadora dessa vez. Diferente da outro mandato que eu não era feliz. Agora eu gosto de ser vereadora, amo ser parte da Comissão de Finanças e de ter a sua companhia aí como colega. Pena para a Câmara que você não se elegeu federal, mas para mim, para o meu mandato, foi mais legal continuar tendo você como companhia. Tchau, rapaziada. Boa noite. Até amanhã.